Salve comadres, compadres, salve povo da macumba. Esse é o primeiro episódio do Na Calada da Voz, viabilizado, idealizado por mim, Quimbanda a Catunema tá de fogo. Aqui vamos falar de temas variados, mas sempre temas necessários. O primeiro episódio, é claro, será sobre silêncios. Silêncios impostos, silêncios escolhidos, todos os silêncios que nós mulheres sofremos ao longo da vida. Eu não vim trazer nenhuma novidade, todas nós sabemos disso, mas o silenciamento é a violência mais comum, mais cotidiana. E por isso, às vezes, a gente não se defende dele. Pior, às vezes, nós no alto impomos esse silenciamento. Quando a gente dá um passo para trás, quando deveria dar um passo para frente. Quando a gente abaixa a cabeça, quando deveria levantar e enfrentar. A gente é ensinada desde cedo a ser menos, a ser menor. De novo, isso não é nenhuma novidade. Não seja tão espontânea, não haja assim, não fale assado, não use essa cor, não use esse batom. Nós, mulheres, fomos criadas para agradar, para caber num molde de submissão, de subserviência, de serventia. Para que serve uma mulher se não for para servir, para lavar, para limpar, cozinhar, parir os filhos de um homem que domina a sociedade, que se coloca acima dela. Tudo isso dentro dos moldes cristãos. E a mulher que ousa viver diferente é podada, cortada, reprimida, silenciada, às vezes figurativamente, às vezes literalmente. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente precisa, antes de reagir a esse silenciamento, a gente precisa dar um passo atrás e entender quem somos, qual é o nosso papel na sociedade, mas principalmente qual é o nosso papel na nossa própria vida, qual é a nossa força, o nosso poder. Só pode destruir quem dá a vida. E sim, força feminina também é força e poder de destruição. Nós criamos, nós somos a fertilidade da terra. Tem 2 contos da literatura brasileira que falam justamente sobre isso, sobre o poder de criação da mulher e o poder de criação que o homem não tem. O primeiro se chama A Moça Tecelã e o segundo, Um Palácio Noite Adentro. Os 2 foram escritos por Marina Colasanti, contista, escritora brasileira, e contam justamente a história de uma moça que cria a vida que ela quer viver. Ela tem esse poder de criação, então tudo que ela deseja, ela consegue realizar. E o segundo, de um homem na tentativa de construir um castelo, e ele falha em todas as vezes. Quem quiser ler, eu tenho os PDFs, é só me pedir que eu disponibilizo. Antes de encerrar, gostaria que fizéssemos algumas reflexões. Quantas vezes você teve que engolir uma opinião para não desagradar? Quantas vezes o seu entusiasmo ou a sua empolgação foram chamados de demais? Quantas vezes você se calou para evitar conflito? Quantas vezes as suas palavras foram interrompidas ou ignoradas? Quantas vezes você foi criticada só por ser espontânea ou ser quem você é? Quantas vezes disseram que você estava exagerando em uma reação ou emoção? Quantas vezes você teve que esconder uma parte de si para se encaixar? Quantas vezes seus desejos foram minimizados, ignorados ou desqualificados? Quantas vezes você sentiu medo de falar e ser julgada? Quantas vezes você precisou sorrir mesmo quando queria gritar ou chorar? E uma última provocação: quantas vezes você sofreu tudo isso de uma outra mulher? O nosso primeiro podcast poderia ser chamado de minicast, porque é um episódio realmente bem curto e bem sucinto, mas o objetivo é uma provocação, porque o assunto não é novo, uma chamada à reflexão, uma discussão
e eu adoraria poder ouvir suas histórias e talvez, quem sabe, contá-las aqui em algum momento. Recentemente, eu mesma sofri um silenciamento. Veio de um homem. E na hora, instintivamente, eu fiquei sem reação, como todos nós ficamos. Porque quando isso acontece, o primeiro instinto é a gente não provocar mais a ira do agressor. Porque a gente cresce moldada para ser assim. Não irritar homem, não irritar qualquer agressor, logicamente. Então eu recuei. Eu engoli o silenciamento e recuei. Por isso eu acho importante que a gente discuta sobre isso, que a gente fale abertamente sobre isso, porque por ser a violência mais comum, a gente tende realmente a se encolher. Tem um ponto de Pombogira que diz assim: tentaram me matar com um copo de veneno. Tentaram me matar com um copo de veneno. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo mesmo. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo mesmo. E o que é a morte, senão o silenciamento total, absoluto e definitivo da voz de uma mulher?